A reforma da Previdência foi tema de várias reuniões hoje aqui em Brasília. O governo federal trabalha para agilizar a votação do texto pelo Congresso. A repórter Mariana Jungmann está lá e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite. Pois é, inclusive o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, hoje, ao longo do dia, recebeu 27 parlamentares para discutir a reforma da Previdência, viu? O relator da reforma na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara, o deputado Marcelo Freitas, também se reuniu hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir esse assunto. Ele saiu do encontro reiterando que deve entregar seu relatório no mais tardar até o fim dessa semana, comecinho da próxima, ali por volta do dia 9 de abril. Ele também elogiou essa iniciativa dos ministros de receber os parlamentares para discutir a reforma da Previdência. Vamos acompanhar então na reportagem como foram essas articulações hoje ao longo do dia. O dia foi de diálogo entre governo e parlamentares. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, passaram o dia reunidos com lideranças parlamentares para explicar a reforma e ouvir. E as primeiras arestas já começam a ser aparadas. Após a reunião, o discurso foi de consenso de que os trechos da reforma que tratam de mudanças no benefício de prestação continuada e na aposentadoria rural devem mesmo ser suprimidos do texto. Acho que a maioria já tirava na CCJ o BPC e a aposentadoria rural, mas eu tenho certeza, pelo que eu ouço dos líderes dos partidos, que o BPC e a aposentadoria rural não vão sobreviver na comissão especial em hipótese nenhuma. A Câmara vai tomar essa decisão, acho que os partidos já decidiram isso na sua maioria. Acho que é só uma questão de tempo. Certamente a vontade soberana do Congresso Nacional se fará ouvir e representar. Se a maioria assim entender, os itens serão suprimidos, até porque o papel do parlamento é aperfeiçoar o projeto, é apresentar propostas que de alguma forma consigam melhorar o texto que foi apresentado pelo Executivo, como sempre foi na história do parlamento. O acordo entre o governo e parlamentares prevê que a reforma não vai ser alterada na Comissão de Constituição e Justiça, somente quando chegar à comissão especial. Quando chegar lá, no entanto, não são apenas o BPC e a aposentadoria rural que devem sofrer alterações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já adiantou que é muito difícil que o modelo de capitalização seja aprovado de forma equivalente para ricos e pobres. Um sistema híbrido, onde você garanta uma renda mínima até 5, 6 salários mínimos, talvez possa ser bem aceito pelo parlamento, mas ele puro, né, é muito difícil, até porque a gente sabe que a renda do brasileiro é baixa e que um brasileiro que ganha pouco ele consiga garantir o seu sustento na aposentadoria com uma capitalização com um salário muito baixo. Mas, embora a capitalização seja considerada parte fundamental da proposta do governo, para o Palácio do Planalto, a reforma está agora nas mãos do Congresso. Os nossos congressistas são as peças fundamentais, são a rainha nesse tabuleiro de xadrez para que, conduzindo de forma adequada os nossos congressistas, nós tenhamos sucesso nessa empreitada que é tão importante. Bem, essa declaração do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, foi concedida à imprensa em Israel, onde ele acompanha o presidente da República, Jair Bolsonaro, em viagem oficial. E quem tem mais informações para a gente sobre o que aconteceu lá em Israel hoje é o repórter Paulo Leite, que está ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente Jair Bolsonaro desembarca aqui no Brasil, em Brasília, amanhã às 6h40 da noite. Essa é a previsão, um pouco antes que a previsão inicial, que era às 8h40 da noite. O presidente resolveu antecipar porque tem uma reunião aqui mesmo no Palácio Planalto, depois de amanhã, quinta-feira, com líderes partidários para tratar justamente da reforma da Previdência. Lá em Israel, o presidente Jair Bolsonaro teve agenda cheia hoje. Prestou homenagens às vítimas do Holocausto e se reuniu com empresários brasileiros e israelenses. Veja aí na reportagem. À vontade em Israel, o presidente Jair Bolsonaro fez 5 discursos e deu 2 rápidas entrevistas a jornalistas hoje. Numa delas, disse que um dos objetivos da visita é fortalecer o comércio entre Brasil e Israel. Nesse ponto, voltou a falar do escritório que foi anunciado ontem em Jerusalém. A própria abertura do escritório aqui em Jerusalém, voltado para a ciência, tecnologia e inovação, é a maior sinalização
que estamos dando, que queremos a participação dos senhores, em parte. Os senhores também têm muito que aprender no Brasil. Num discurso direcionado a empresários, convidou a investir no Brasil. Essa fala foi logo depois de plantar uma oliveira, árvore que, segundo Jair Bolsonaro, está associada na Bíblia a ideais de amizade, paz e abundância. Minha visita, como esta muda, tem um sentido de recomeço. Recomeço do diálogo e da cooperação entre nossos povos. A partir de agora, estaremos cada vez mais próximos. Reafirmo aqui meu compromisso em seguir cultivando com grande cuidado e atenção a fraternidade entre brasileiros e israelenses, porque esse é o nosso bem mais precioso. O presidente também recebeu brasileiros que vivem em Israel, depositou flores em homenagem às vítimas do Holocausto e visitou uma exposição justamente sobre o genocídio de judeus cometido por nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.